Oi, pessoal. Esse aqui é um vídeo para a monitoria de planejamento experimental que eu estou dando esse ano. E aí, vamos falar aqui hoje sobre o seminário, né? O que vocês vão ter que apresentar no seminário de vocês de planejamento experimental. Eu encontrei um artigo muito bom sobre planejamento fatorial de 2 ao quadrado. Esse aqui ele fala sobre o efeito das concentrações de farinha de casca de banana e de sacarose, né, no caso açúcar, nas características físicas e químicas de bolos. Então, os autores desse artigo variaram concentração de farinha e concentração de açúcar e analisaram o que deu de diferente no bolo, né? Então, eles fizeram cerca de 28 bolos e analisou cada um deles. Então, aqui, o que é importante vocês falarem no seminário? Primeiro, vocês explicarem, fazerem uma introdução do artigo, sobre o que ele fala, quais são as variáveis. Então, aqui eu falaria que isso que eu comentei agora, né, para vocês, e daria uma breve explicação sobre o artigo. Aqui, no caso, ele fala bastante coisa sobre a origem da casca da banana, né, como que eles fizeram a farinha da casca da banana e como que eles fizeram o experimento. Então, aqui eles utilizaram bananas de uma certa variedade e fizeram todo o tratamento delas. Então, aqui os insumos foram transportados para o laboratório, onde as bananas foram lavadas em água corrente para remoção de sujidades, higienizadas, depois enxaguadas. Depois elas foram desidratadas por 24 horas em um forno a 60 graus. Então, essas coisas assim que não são devidamente empregadas para estatística são interessantes vocês falarem no seminário, para vocês darem uma breve explicação, né, e não chegar lá só apresentando resultados. Então aqui ele fala, para o processamento dos bolos à base de farinha e sacarose, utilizou os planejamento experimental fatorial de 2 ao quadrado, com 3 repetições no ponto central, resultando em 7 experimentos. E aí cada experimento desse foi falado ali embaixo que foi feito em quadruplicata. Então já vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. E aqui tem toda a receita do bolo que eles usaram. Aqui. Então, cada experimento desse B1, B2, B3, B4 até o B7 são as condições em que os experimentos foram realizados. E aí dentro de cada um desses B1, B2, B3, eles falaram aqui que foi feito em quadruplicata. Cada experimento foi processado em quadruplicata, totalizando 28 bolos. Então, para cada linha dessa aqui, foi feita em quadruplicata. E aqui, então, tem a matriz de planejamento experimental, com os valores reais de porcentagem e os valores codificados, que são os níveis. Né? Então, aqui foi variado com 5% de farinha. Aqui é farinha de casca de banana, tá? Esse FCB. Ele fala em algum lugar ali. E de açúcar também é porcentagem de 5%. Então, o nosso menos 1 é 5, enquanto que o mais 1 é 15, né? De acordo com o ponto central aqui. Então, para a determinação do ponto central, a gente pega cada extremo e vê onde que fica o centro deles. Aí a gente determina o ponto central. Então, eles quiseram variar com o mínimo de 5% e o máximo de 15%. Isso tanto para farinha quanto para açúcar. Então, o nível menos 1 é 5, aqui tanto para farinha quanto para açúcar. E o experimento 2 teve o nível 1 para farinha e menos 1 para açúcar. Então, lembrando que foi feito 4 vezes esse experimento com todos os níveis em menos 1, 4 vezes com o nível mais 1 e menos 1, 4 vezes com menos 1 e mais 1, e 4 vezes com todos mais 1. E o mesmo também foi realizado nos pontos centrais. Então, 3 triplicatas em quadruplicata. Então, aqui é a nossa matriz de planejamento, é onde a gente vai colocar esses valores aqui. No caso, eu já transportei para cá. Então, experimento B1, B2, B3 até o 7, né, conforme está aqui. E os níveis, eu coloquei só os níveis codificados. Então, menos 1, mais 1, menos 1 e por aí vai. Né? Coloquei só esses valores aqui. E o do ponto central, 0.
esses valores reais não precisa colocar lá na estatística. E lembrando que para colocar os dados aqui não coloca mais um, você coloca só o número 1. Então, menos 1, 1, menos 1, 1 e o 0. E aí, como que eu cheguei nesses números aqui? Essas são as respostas do experimento daquele planejamento. Então, para encontrar isso, eu vim aqui embaixo, lá nos gráficos de superfície, que eu também vou mostrar para vocês depois. Então, tudo que está no eixo X, no eixo Y, são as minhas variáveis independentes, são as coisas que eu vou variar. No caso aqui, nesse bolo, eles variaram concentração de açúcar e a de farinha, que é o FCB, que é farinha de casca de banana. E resultando no eixo Z, a minha resposta. No caso, SST, que é de sólidos solúveis totais. ATT, eu não lembro o que é, mas depois eu mostro ali. É uma das respostas que foi quantificado também. O pH do bolo foi medido aqui no eixo Z. E a relação dos sólidos solúveis totais com o ATT. Também é uma resposta que eles obtiveram ali no artigo. E aí lá para cima tem várias outras tabelas, mas eu foquei só no que eles de fato quantificaram com a superfície de resposta. Então, aqui tem uma coluna para o pH, uma coluna para os sólidos solúveis totais, uma para o ATT. A ATT está aqui, ó. ATT é a acidez total titulável. Aqui. Então, eles fizeram uma titulação com o bolo para descobrir, então, ali a acidez total. E depois eles relacionaram os sólidos solúveis totais com a acidez total. Enfim, e aí eles também quantificaram várias outras coisas que não foram mostradas em gráfico de superfície, mas é interessante mostrar aqui. Então eles fizeram o rendimento do bolo, eles mediram a altura do bolo, calcularam o volume aparente específico do bolo, a massa específica, né, que é a densidade, a umidade do bolo, e os sólidos totais. Aí, desses sólidos totais, eles fizeram sólidos solúveis totais. Então, esses aqui de baixo são as coisas que eles tiveram como objetivo de quantificar nesse artigo. Caso eles quisessem só ver a altura do bolo, a umidade do bolo, o que foi, aí poderia ter feito também. No caso, eles fizeram, mas não ilustraram em superfície. Então, eles fizeram todas essas análises aqui, mas o que de fato interessou para a resposta final desse artigo foram sólidos totais, a atividade titulante, o pH e a relação entre duas dessas variáveis. Então, vamos lá para o que importa. Aqui já passei todos os dados para o artigo. Cadê os dados? Deixa eu mostrar, né? Eu peguei aqui, ó, resultados médios das análises. Por que médios? Porque foi feito em quadruplicata, lembra? Então aqui foi colocado só a média. Aí aqui o experimento de 1 a 7 e os resultados obtidos. Então, atividade, acidez total titulável, o pH e a relação SST-ATT. Então aqui, deixa eu colocar aqui para ficar melhor. Então, queria tirar aquilo ali. Pro experimento 1, o meu ATT foi 0.545, eu coloquei aqui. Pro experimento 2, 0.752 e por aí vai. Eu só fui transcrevendo de uma planilha para outra. E mesma coisa com o pH, 6.38, 6.06, E nessa tabela aqui ele mostra só até a relação SST e o ATT. Faltou nessa tabela colocar o SST. No caso, nessa tabela aqui, né? Então eu procurei mais para cima onde é que estava. No caso está aqui, SST. 16.58, 16.92 e tudo isso está aqui. Então, para montar essa tabela aqui no Estatística, a melhor forma de encontrar esses dados é vindo aqui na superfície de resposta. Então, você vai encontrar no eixo Z tudo que for pertinente lá para você colocar no software. Ok, partindo agora para a avaliação estatística, a gente vem aqui no menu Statistic, Industrial Statistics, Experimental Design. Como esse planejamento experimental não tem pontos axiais, eu vario só do -1 para o +1 e o ponto central, então eu venho nessa primeira opção aqui. Mas, caso o seu artigo tenha pontos axiais,
que é quando você não tem só o menos 1 e mais 1 e o 0, você tem, por exemplo, 1.41, 1.61. Então você vem aqui nesse central composite, porque ali ele vai usar os pontos axiais. Caso tenha só ponto central mais 1 e menos 1, vem nessa primeira opção e dá um OK. Depois vem aqui em Analyse Design e a gente vai selecionar as nossas variáveis. Então aqui nas variáveis dependentes são as nossas respostas. Então eu vou selecionar SST, ATT, pH e a relação entre duas delas. E aqui nas variáveis independentes são o que a gente vai estar variando. Então, no caso, a concentração de farinha e a concentração de açúcar. Posso dar um OK e OK de novo. Aí aqui a gente tem a análise experimental, né? No caso aqui eu vou focar em uma resposta específica, mas o artigo fez em 4 diferentes, né? Então, aqui eu vou selecionar o pH. Aí eu consigo aqui pegar a tabela de ANOVA, o gráfico de Pareto. Aqui eu consigo pegar os coeficientes de regressão. E aqui no Prediction Profiling eu consigo pegar a superfície de resposta ou o gráfico de contorno. Então vamos aqui primeiro na tabela ANOVA. Vou pegar também o gráfico de Pareto. Vou pegar coeficientes de regressão. E vou pegar também a superfície de resposta. Acabei parando de gravar aqui sem querer, mas eu vim aqui para pegar também a tabela de efeitos. Então, a tabela de efeitos e o gráfico de Pareto, eles têm meio que o mesmo propósito. Então, aqui o gráfico de Pareto, né, para a quantidade de açúcar, farinha e a interação entre elas. E a tabela de efeitos traz de forma mais numérica. Então, o que a gente vê aqui? No gráfico de Pareto, a gente consegue, de forma imediata, ver qual efeito que contribuiu mais ou menos, em ordem crescente, ou decrescente no caso, né? Além de ver se o efeito é positivo ou negativo. Então, e a gente faz essa análise sempre observando quando a gente passa do nível menor para o maior. Então, no caso do nível menos 1 para o mais 1. E, de forma geral, a diferença entre a tabela de efeitos e o gráfico de Pareto é que o gráfico de Pareto mostra visualmente os efeitos que podem contribuir mais para a resposta, mostrando o valor do T calculado, que no caso é esse aqui, menos 17, 5 e por aí vai. E se o efeito for positivo, ele vai contribuir de forma positiva. Se ele for negativo, ele vai contribuir negativamente. Então, o que a gente pode observar aqui? Deixa eu aumentar. A gente está vendo tabela de efeitos e gráfico de Pareto, né? A diferença entre eles. E por outro lado, observando aqui, quando a gente passa de um nível menor para o nível maior de açúcar, no caso, quando a gente aumenta a concentração de açúcar, o nosso pH, que é a variável que a gente está observando aqui, vai aumentar cerca de 0,13. Então é isso, a gente vai primeiro ver qual resposta que a gente está observando, no caso que foi o pH. Então, aqui na tabela de efeitos, a gente vê que se aumenta a concentração de farinha, a gente diminui o pH, em média 0,41. Enquanto que se eu aumento a concentração de açúcar, eu aumento o pH, em média cerca de 0,13. Então é isso aqui que a gente vai ver na tabela de efeitos. E o mesmo pode ser observado aqui no gráfico de Pareto. A gente pode ver quem que tem a maior influência, seja ela positiva ou negativa, na nossa resposta. Então a gente vê aqui que a farinha tem um maior efeito sobre o pH, negativamente. E o açúcar, ele é a segunda coisa. Na real, a gente só varia duas coisas nesse experimento, né? Então só compara entre dois. Mas se tivesse mais outros fatores, aí a gente poderia ver aqui também. Então aqui de imediato a gente consegue ver que a farinha contribui mais para o decaimento do pH, enquanto o açúcar contribui também, mas de forma menos intensa, né? Dizendo assim, para a variação do pH, no caso ele aumenta. E ok, finalizamos aqui o gráfico de Pareto e a tabela de efeitos.
Agora, vindo para a tabela nova, a gente tem aqui a fonte de variação, né, que são os fatores. Então, aqui a fonte de variação primária, que são cada fator individual, e a secundária, que são as interações entre os fatores. No caso aqui, como tem só dois fatores, né, que é um planejamento 2 ao quadrado, então só vai ter aqui interação 1 com 2. E aí a gente tem aqui o SS, que é a soma de quadrados, o DF, que é o grau de liberdade, MS, o quadrado médio, que é a soma de quadrados dividido pelo grau de liberdade. Então aqui é 0,17 dividido por 1 vai dar 0,17. 0,009 dividido por 1 vai dar a mesma coisa. E como aqui o grau de liberdade do erro é 3, então vai ser 0,001611 dividido por 3, que vai dar esse valor aqui para o quadrado médio. E aqui tem também o valor de f. O valor de f ele vai testar se o beta 1 é 0 ou diferente de 0. Ou seja, ele vai testar os coeficientes de regressão. Isso serve para saber se ele está contribuindo para o modelo ou não. Se ele estiver contribuindo para o modelo, ele vai estar vermelho. Isso significa que o f calculado, que é esse valor aqui, é maior que o f tabelado. Aqui a gente tem que o total de número de liberdade é o nosso número de experimentos menos 1. No caso aqui, a gente tem 4 experimentos, variando entre menos 1 e mais 1, e 3 pontos centrais. Isso nos resulta em 7 experimentos. Então, esse valor aqui do grau de liberdade vai ser o total de experimentos menos 1. E aí, cada experimento aqui e a interação deles vai ter um grau de liberdade, e o que faltar para esse grau de liberdade total vai ser o grau de liberdade do resíduo, que é o erro. Partindo agora para o gráfico de superfície, ele vai mostrar qual que é a relação visual, né, graficamente, dos nossos fatores com a nossa resposta. Então, aqui a gente pode ver que quanto mais vermelho, mais intenso e maior é a nossa resposta, enquanto que mais verde o efeito contribui menos. Então, a gente vê aqui que se eu aumentar a concentração de farinha, tipo, vendo aqui do zero, né? Se eu aumento a concentração de farinha, eu diminuo o pH. Isso a gente viu lá na tabela de efeitos. Enquanto que se eu diminuo a concentração de farinha, eu elevo o pH. Tipo, comparando aqui esse verde que está mais baixo e esse laranja que está mais alto, se eu diminuo a farinha, eu aumento meu pH. E a mesma coisa aqui para a concentração de açúcar. Se eu diminuo a concentração de açúcar, se eu passo do nível 0 para um nível menor, eu vou diminuir o meu pH. Enquanto que se eu aumentar a minha quantidade de açúcar, eu vou aumentar o meu pH. E o que é o mais legal e o mais interessante da gente analisar aqui na tabela, no gráfico de superfície? A gente consegue, de forma muito simples, ver quando que o nosso pH vai aumentar, quando a nossa resposta, né, nesse caso pH, quando que ele vai aumentar ou quando ele vai diminuir. Então a gente pode ver que que o meu maior pH ele vai resultar quando eu tiver um decaimento de uma concentração menor de farinha e um aumento da concentração de açúcar. Então, se eu quiser um bolo com pH mais neutro ali perto de 7, então eu vou ter que diminuir a quantidade de farinha e aumentar o pH. Mas, por outro lado, se eu quero um bolo com pH mais ácido, eu vou aumentar a concentração de farinha e vou diminuir a concentração de açúcar. E aqui a gente viu todas as análises para o pH. Caso eu queira ver para outra resposta, então eu venho aqui e seleciono a variável. Eu vou selecionar os sólidos solúveis totais. E eu vou vir aqui no Predicting Profiling, ver a superfície de resposta. E aqui a gente já tem um outro comportamento sobre a relação entre açúcar e farinha, aqui no caso para sólidos solúveis totais. A gente pode ver que a concentração de farinha não teve uma diferença muito significativa no aumento dos sólidos solúveis totais. Isso está meio que completamente relacionado com o açúcar. Então, se eu aumento a concentração de açúcar, se eu venho para o eixo positivo,
eu vou ter um aumento dos sólidos solúveis totais. Enquanto que se eu diminuo a concentração de açúcar, eu vou ter um decaimento dessa quantidade de sólidos solúveis. E aí, tipo, vendo aqui a farinha, se eu aumento ou diminuo a farinha, não vai fazer muita diferença na minha resposta, porque tá tudo no nível mais baixo aqui. Claro que se eu aumento aqui a farinha, eu vou ter uma resposta um pouco maior, mas não é muito significativo. E isso dá pra gente ver aqui na tabela de efeitos. Tabela de efeitos. Então, a farinha, ó, viu lá que eu falei? Que tá preto aqui. Então, isso significa que ela não vai contribuir para o resultado do meu sólidos solúveis totais. Isso está diretamente relacionado com a concentração de açúcar, que no caso aqui está vermelhinho. E aí, como aqui é um valor positivo, significa que quando eu passar do nível menor para o maior, eu vou aumentar em média 6,08 do meu valor ali, né, dos sólidos solúveis totais. Então, vamos ver aqui, ó. Açúcar, se eu passo do menor para o maior, significa que eu vou aumentar em média 6,08. Vamos ver se isso está de acordo aqui, ó. Açúcar, se eu passo do menor para o maior, vai aumentar. Então, o gráfico de superfície tem uma relação direta com a tabela de efeitos e também com o gráfico de Pareto, que dá para a gente ver aqui. Então, tá vendo aqui, ó, o açúcar ele tem uma influência muito grande na minha variável de resposta. Então, aqui o valor de T para o açúcar. Então, a gente já vê que o efeito dele é significativo de forma positiva, porque aqui está um valor maior que zero. E a farinha não tem muita influência sobre o meu resultado, porque ela está antes dessa linha tracejada aqui. Ela contribui também de forma positiva quando a gente passa do menor para o maior, que a gente viu lá no gráfico de superfície, mas ele não é uma contribuição significativa. Mesma coisa com o efeito entre os dois. No caso ali, a relação entre as duas variáveis afeta de forma negativa a minha resposta. E aí, comparando aqui com o artigo que eu peguei, a gente fez o do pH e o dos sólidos solúveis totais. Do pH deu a mesma... Aqui só mudou os eixos, né? Mas deu a mesma coisa. Quando aumenta o açúcar e diminui a concentração de farinha, tem um pH mais alto. E aqui para os sólidos solúveis totais, a concentração de farinha não influencia no resultado, mas a concentração de açúcar afeta diretamente a minha resposta. E comparando o gráfico do artigo com o gráfico que a gente obteve lá no Estatística, a gente vê que tem um comportamento muito semelhante. E outra coisa também que a gente tem que comparar no artigo e no seminário vai ser o modelo matemático. Então, aqui a gente tem um modelo matemático, né, que é gerado a partir da tabela de... Deixa eu ver que eu não lembro qual é a tabela agora. Da tabela de efeitos, que a gente consegue ver também aqui nos coeficientes. Deixa eu ver se é isso mesmo. 0,2, 0,6... Isso. Aqui é a média do efeito. E se a gente divide por 2, a gente vai ter o coeficiente. Então, aqui 6,08 dividido por 2, vou ter um valor de 3,04. E esse 3,04 é o que vai ser utilizado para fazer o modelo matemático. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver da tabela do pH, porque as duas variáveis são significativas. Eu tenho aqui que a minha média é de 6,29, a farinha é menos 0,20, o açúcar é 0,6 e a interação entre eles é menos 0,04. Isso a gente vai agora comparar aqui no modelo matemático. Modelo matemático para o pH. Então, a gente vai analisar essa linha aqui de baixo. Então, esse aqui é o modelo matemático utilizado para gerar aquela superfície de resposta, que é o beta 0 igual a beta 1x1 mais beta 2x2
beta 1, x1, beta 1, x2 e a interação entre eles. No caso, beta 1, 2 e x1, 2. Então, aqui a média 6,29 é o nosso valor de beta 0, que está aqui, 6,29. Ele deu uma pequena variação porque, lembra aqui em cima, ele deu os valores mais ou menos 0,024 ali, né? Que, se não me engano, é o desvio padrão da quadruplicata que foi realizada ali. Por isso que pode ter dado alguma diferença, porque a gente pegou só o valor central da média. Mas, enfim, voltando aqui, a gente vê que tem bastante semelhança. Então, a média é 6,29. A farinha é menos 0,2085 daqui no valor do artigo. E o nosso menos 0,75, que é o nosso beta 1 x1. Aí o beta 2 x2 é a concentração de açúcar, que aqui está mais 0,067. E aqui está mais 0,068 de açúcar. E aqui a interação entre eles, né? Concentração de farinha, que é o FCB, e o açúcar, que é o A. Menos 0,4483. E aqui menos 0,0475. Então a gente vê que o nosso modelo matemático realizado no nosso software estatística bateu com os resultados obtidos no artigo. E aqui todos eles, né, para o pH são significativos. Agora vamos ver um que não é significativo em tudo, né? No caso aqui dos sólidos solúveis totais. Vou analisar só esses dois aqui para não ficar muito grande a explicação do artigo. Então a gente vê que o açúcar foi o único que foi significativo aqui, o único fator que foi significativo na nossa resposta. Então vamos ver aqui para SST, deixa eu ver qual que é a linha, SST, essa aqui, a quarta de baixo para cima. Então vamos ver o modelo matemático como é que ficou. Então aqui o coeficiente, que é o nosso beta 0, que está relacionado com a média, foi 19,93, dá direitinho aqui. A concentração de farinha foi 0,16, que está aqui também. A concentração de açúcar, 3,04, tudo positivo até agora. Aqui 3,04. E a interação entre eles foi de menos 0,00250, que aqui no caso deles ficou tudo zero. Mas enfim, aqui, para fazer o modelo matemático, eles colocaram todos os valores que foram tanto significativos quanto não. Então, tudo que deu ali na tabela de efeitos, eles colocaram no modelo. Mas não é necessário colocar tudo. Você pode colocar os significativos em negrito. No caso aqui, eu colocaria a média em negrito e a concentração de açúcar, 3,04 em negrito também. E o resto eu deixaria em branco. E toda esses valores aqui, a gente pode ver aqui na gráfico de superfície. Então a gente vem aqui em mostrar a função, cria o gráfico de superfície e ele vai dar aqui embaixo, ó, nosso modelo matemático. Que na aula a professora passou que é y igual a beta 0, que o beta 0 é esse 19, né? Y igual a beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 e o beta 1, 2 x1 x2. Né? Então aqui a interação do beta 0, interação no x, interação no y, interação no xy. Então comparem, né? Façam ali a superfície olhando a tabela de efeitos e compara com o que o artigo colocou que está publicado no artigo. Enfim, gente, de modo geral, o que vocês vão ter que fazer no seminário de vocês é isso. É pegar o artigo, encontrar o artigo, pega de preferência os que são 2 ao quadrado, porque são mais simples. Mas vocês podem pegar 2 à terceira, 2 à quarta, vocês só vão ter mais trabalho, mais coisas para explicar. Então, eu achei esse artigo aqui muito interessante. Tipo, é uma coisa tão... Quando eu vi, eu fiquei tão feliz sobre o assunto. Tipo, fizeram um monte de bolo
e fizeram análise, sabe? Muito legal isso. Então, o que eu indico vocês a falarem nesse seminário? Explica brevemente sobre o que ele trata, os materiais e métodos utilizados, e depois vocês partem para análise estatística. Acredito que vai ser muito mais interessante vocês explicarem brevemente o assunto antes de começar a falar sobre estatística do que só apresentar os dados. Então é isso, gente. Caso vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o seminário, entrem em contato comigo. E se quiserem mandar o artigo de vocês para eu dar uma olhada, ver se é interessante, ver alguma coisa que vocês podem falar mais, entrem em contato comigo também. E uma coisa também que vocês precisam fazer no artigo, nesse caso aqui eu encontrei um perfeito, porque tudo que a professora pede pra gente fazer no seminário tem aqui. Então tem o gráfico de superfície, tem a tabela a matriz do planejamento, tem o gráfico de Pareto, tem um monte de coisa aqui que a professora pediu no seminário. Mas caso no artigo de vocês não tenha alguma dessas coisas, vocês façam e mostrem como um ponto de melhoria para os autores do artigo. Tipo, não fizeram o gráfico de superfície. Aí você vai lá, faz o gráfico de superfície e mostra o que eles poderiam ter feito no artigo deles. Então é isso, gente. De forma geral, minha explicação do seminário acaba por aqui. E caso precisem de alguma coisa, pode me mandar mensagem que a gente dá um jeito aí de resolver.